dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo que acordou cedo para participar aqui do nosso debate, esse assunto que reúne tantos apaixonados, né, que é a música latina. E eu queria me apresentar, sou a Flávia Durante. Para viver em São Paulo, tem que fazer 1000 coisas. Eu sou empreendedora, jornalista de formação, DJ. Sou fã. Comecei na música, né, como DJ há mais de 20 anos, como roqueira, né, indie, aquela coisa bem indiezinha dos anos 90, mas a música latina me pegou de uma forma assim arrebatadora e eu nunca mais larguei. Foi através do Soda Stereo, né? Eu morava no apartamento de um professor argentino, e ele tinha uma coleção de discos de rock latino, foi aí meu primeiro contato. Enfim, eu queria que cada um se apresentasse aqui, né, porque é melhor, e depois a gente começa os nossos questionamentos aqui. Muito obrigada, gente. Alô, alô? Tá pegando esse? Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Felipe Gonzalez, sou diretor da Difusa Fronteira, diretor e fundador. Difusa Fronteira é um núcleo de integração cultural Brasil-América Latina, fundado há 17 anos, que busca a aproximação artística entre o Brasil e os nossos vizinhos latino-americanos. Há 5 anos também a gente expandiu a fronteira para a Iberoamérica, somando Portugal e Espanha, nos processos de integração. A gente trabalha com música e também outras linguagens artísticas, como teatro, circo, dança, cinema, intervenções urbanas. Eu sou sócio do Hernando Festival Mútuo, que é o festival em que cobra o protagonismo da música do nosso continente, um festival gratuito que acontece em São Paulo. Esse ano a gente está preparando a próxima edição e logo, logo vocês vão conhecer a programação, que está bem especial. Eu sou também manager da banda Francisco El Hombre, que é uma banda que carrega na sua música e na poesia essa integração também do nosso continente. Manager da Maglore, uma banda baiana, também da cantora Luê, e sou booking do Lenine na América Latina. Passar aqui a palavra para o Hernan, meu sócio e amigo argentino. Gostei da apresentação. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom, eu estou faz uns 15 anos aqui. Eu tenho uma produtora que se chama Mundo Giras, que também trabalha um pouco no foco da circulação de artistas, tanto de artistas vindo de fora como de artistas brasileiros também. Marcelo D2, Emicida, vários artistas que a gente faz turnês pela América Latina. Também sócio do festival, com o Felipe. A gente temos 2 produtoras que fazem muita coisa similar, mas ao mesmo tempo somos tão amigos que a gente vamos fazer um festival juntos. E aí nasceu a ideia do Mútuo também para consolidar um pouco a cena, não só de fora, também a cena local. E trabalho com vários artistas também, e várias artes, exposições, circo, teatro também, mas sempre com essa ideia de fortalecer o Brasil como América Latina, que é o grande remo que a gente tem, de que o brasileiro se sinta mais latino, porque muito pouco, falando com muitas pessoas, sempre tem essa questão de que ainda falta para se integrar, mas trabalhar sobre essa ideia de empurrar mais o Brasil para a América Latina. Bom dia. Alô? Funcionando? Bom, primeiro é um prazer para a gente da Cumbia Calaveira estar aqui. Eu estou acompanhada pela Sara, que também faz parte do grupo. Meu nome é Tetê, eu sou atriz, palhaça, cantora, compositora, diretora musical, diretora de teatro também, porque a gente realmente faz 1000 coisas. E na Cumbia Calaveira eu toco saxofone soprano curvo, faço regência e também participo do GT Musical, que é uma maneira que a gente se organizou para fazer a coisa funcionar. A gente funciona por GT de produção, musical, artístico, assim, que isso já diz muito da gente, né? Nós somos um grupo artístico independente, que nasceu aqui em São Paulo no ano de 2017 e começou como um grupo de amigos que queriam tocar juntos e, de repente, a gente foi conhecendo mais gente, mais pessoas foram se integrando e virou uma banda super profissional, muito massa, que quem não conhece precisa conhecer ainda. E na Cumbia a gente tem integrantes tanto aqui do Brasil, também de Togo, da Argentina, do Uruguai, de onde mais? Do Chile.
Tinha da França, mas ela voltou para a França, provavelmente um dia vai voltar para cá também. Então, assim, lá na Cúmbia, a gente tem realmente esse fator da integração enquanto um princípio mesmo, que faz a coisa acontecer. O nosso idioma principal lá é o portunhol, e eu estou aqui principalmente também para falar sobre essa perspectiva de um grupo de artistas independentes que trabalham ativamente num mercado que não é fácil se manter, jamais será, infelizmente, né? Acho que é isso, está melhorando, mas ainda tem muita coisa, temos muito a caminhar. E o meu ponto principal aqui hoje tem a ver com isso que o Hernan falou, do que é ser latino. Assim, então, é isso que eu tenho muita vontade da gente conversar aqui hoje. Obrigada. Bom dia a todos, todas. Eu sou o Fábio Carrilho. Queria agradecer aqui o convite para participar desse evento importante. Eu estou aqui representando La Caravana Orquestra, que é o grupo no qual eu toco guitarra, toco três cubanos, sou arranjador, faço a direção musical, faço a produção. A La Caravana Orquestra é um grupo que existe desde 2018. Ela é formada por musicistas imigrantes que escolheram morar aqui em São Paulo, músicos de Cuba, do Chile, da Venezuela, do Peru. Tivemos também músicos da Inglaterra também. Então, é um grupo formado por 11 musicistas e a gente tem atuado aqui na cena da cidade de música latino-americana desde essa época. Antes disso, eu também fui coprodutor da banda Quimbará, de 2015 a 2017, fui diretor, arranjador. Produzimos a Festa Noite Latina na Casa Mundo Pensante durante 2 anos e meio, trazendo bandas latinas aqui, fomentando a cena local. E, além disso, sou professor de música, acadêmico, mestre em educação musical, tenho meu trabalho voltado à educação musical, ensino da guitarra, colaborador do site Acervo Digital do Violão Brasileiro. E hoje aqui para a gente falar sobre a música latino-americana em São Paulo, no meu caso, especialmente o cenário da música ao vivo. Bom, eu peguei um dado muito interessante fazendo a pesquisa para essa mesa, no site da União Brasileira de Compositores, que a música hispânica chegou a 1% fixo do mercado brasileiro. Quando surge um Despacito, uma Rosalía, uma Maluma, a coisa aumenta um pouco, cresce, mas o fixo é uma coisa sem precedentes. Sempre foi menos do que isso. Embora seja pouco, era menor ainda do que isso. Esse dado é do presidente da Sony Music Brasil, Paulo Junqueira, que é dona mais da metade do casting de música latina aqui no Brasil, né? Como a Shakira. Oi? É recente, é desse ano, na verdade. Então, Shakira, Rick Martin, Camilo, né, toda essa galera da Sony Music. Lógico que a gente está falando do mainstream, né, do pop total aqui. Mas é uma base, é um norte para a gente ter uma ideia de quanto a música latina hispânica está presente aqui no Brasil. Mas, para a gente tentar aqui definir, começar, eu queria que cada um, né, brevemente, tentasse definir, afinal, o que é música latina? O que é um balaio de gatos? É um rótulo que facilita agregar? Ou é uma coisa assim que jogaram para juntar todo mundo? O que você acha? Hernan, você pode começar, por favor? Que uma pergunta difícil, né? Eu sempre falo que acho que tem que mudar um pouco o termo. Eu acho que seria, para mim, música na América Latina. Porque acho que no Brasil se remete muito a alguns estilos musicais, quando você fala de música latina, que são os mais presentes, talvez, aqui, o reggaeton, salsa, as cúmbias. Mas tem rock na América Latina, tem jazz na América Latina, tem pop, tem todos os ritmos musicais. Acho que, em algum ponto, o mercado, mais o mercado americano, foi englobando alguns termos, como falar de música brasileira, música africana, mas você tem muita coisa dentro. Eu acho que a música latina entrou nesse lugar para poder colocar um grande mercado, que hoje é um dos grandes mercados da América Latina do mundo. E aí começaram a jogar os players, mas onde foram colocando dinheiro dentro desse mercado foi na Shakira, Maná, os artistas muito mainstream.
Eu acho que o mainstream e o mais independente ficou mais abafado, mas entrando nesse lugar também. Então é muito difícil a mistura de conseguir você se diferenciar, fazer um caminho próprio, sem ficar grudado no termo música latina. E às vezes você tem uma banda de rock e você entra no música latina, mas funciona, porque eu consigo subir por aqui, mas ao mesmo tempo não estou fazendo cumbia, estou fazendo rock. Então eu acho que depende muito de como a gente encara, como os artistas encaram esse termo. Até onde conseguem usar e até onde conseguem desestruturar para conseguir se diferenciar também. Eu acho que o termo tem duas inflexões, concordando um pouco com o Hernan também. Eu não me incomodo o termo música latina. Eu acho que se a gente encarar música latina marcando a territorialidade, marcando o território da América Latina, tudo bem, da mesma maneira que a gente pode se referir à música europeia, ou à música africana, ou à música asiática. Ou até música brasileira. A gente se refere à música brasileira com esse coletivo de ritmos e sonoridades. Agora, existe uma inflexão que eu acho que aí me incomoda, é quando a gente coloca todos os ritmos da América Latina, essa diversidade, um dos caldeirões mais diversos do mundo, e a música, que eu sempre falo, a música latino-americana, do nosso território latino-americano, foi a música que deixou o mundo feliz por várias décadas. O que seria o mundo sem a música alabamba, ou então, por exemplo, o reggae africano, o reggae jamaicano, a música cubana, a música brasileira? A gente tem essa fertilidade e a gente tem o motor da felicidade no mundo. Então, quando a gente coloca tudo isso num termo único, numa única gaveta, eu acho que é aí preconceituoso e redutivo, né? De tentar, do mesmo jeito que o termo world music, eu acho que também é tudo aquilo que não é anglo-saxão, né? Tudo aquilo que não é o rock inglês, né, britânico, americano, aí eles embalam com esse world music, com Latin music, né? Porque nos Estados Unidos eles separam, né? Tem o R&B, tem o country, e aí coloca tudo isso, embala tudo e fala, isso é música latino-americana, ou música latina. E como você coloca numa mesma gaveta o rock argentino, o tango, o som cubano, a cúmbia? Então, essa é uma maneira redutiva de falar da música latino-americana. TT, o que você acha? Eu acho muito interessante isso que vocês estão falando, mas, pessoalmente, o que me incomoda em relação a esse termo é exatamente o que fica de fora dessa gaveta, sabe? Porque eu acho que uma gaveta poderia ser um armário bem estruturadinho, que tem assim, música latina, ok. Aí aqui tem tango argentino, tem cúmbia, tem vários tipos de ritmos nossos, e tem também a música brasileira, porque, afinal de contas, somos latinos também. E eu acho que a gente questionar esse conceito do latino nos leva a pensar quem que está falando o que é a música latina, quem que define o que é e o que não é, e por que o Brasil fica de fora disso. Uma pergunta assim, só muito básica. Quem, na sua infância, ouviu cúmbia aqui? Pode levantar a mão, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, quem é brasileiro mantém a mão levantada? 1, 2, 3... De quem ouviu cúmbia primeiro? Você ouviu cúmbia também, quando era criança? Não. Então, repetindo a dinâmica. Quem ouviu cúmbia quando era criança, levanta a mão. E agora, quem está com a mão levantada, que é brasileiro, mantém a mão levantada. Então, de 7 pessoas, passamos para 1, 2, 3, 4 pessoas. Assim. Isso, para mim, é um exemplo de que o que é latino, desde sempre, está excluindo o que é brasileiro, sabe? E isso serve a um mercado que é muito desigual e que segue essas regras de que a união da América Latina vai em contra desse mainstream. Assim, se a gente tivesse cúmbia desde cedo, desde criança, por exemplo, se o espanhol fosse um idioma mais acessível para a gente aqui, a gente com certeza teria mais integração social e política. E isso não é interessante para quem dita esse mercado de hoje, sabe? Então, quando a gente fala de música latina, para mim o que é muito mais incômodo é pensar que a música brasileira não faz parte dessa gaveta do que pensar que está engavetando tudo, porque eu acho que a gaveta pode ter várias seções, inclusive com as seções da música brasileira também. Assim. Fábio? Bom, eu acho que a questão desse rótulo música latina revela uma grande desinformação, né? Então é mais fácil você colocar um rótulo genérico do que exatamente o que a TT falou, de você fazer as especificidades dos estilos, né? E também depende, para
do interlocutor na conversa, ele vai ter uma visão de música latina aqui em São Paulo. Então, às vezes, quando eu falo que eu tenho uma orquestra de música latina, isso pode me ajudar, porque a pessoa vai entender, pelo menos, uma porta de entrada do que eu não faço samba, que eu não faço rock and roll. Ele faz música latina. Então, pode ser uma porta de entrada. Mas qual música latina? Então, às vezes, eu falo, tem uma orquestra de música latina, um sujeito médio aqui em São Paulo, talvez devido à grande migração andina aqui, ele vai achar que eu posso ter uma orquestra de música da Bolívia, não sei. Então, aí começa a confusão, porque a coisa dos estilos, as pessoas, mesmo que gosta de música, ela não consegue diferenciar, né? Então, acho que o trabalho, para ter uma maior precisão, pelo menos aqui no Brasil, né, é esse trabalho de justamente conseguir trazer para as pessoas, olha, isso aqui é um estilo, aquilo é um outro estilo, né? Isso aqui é uma cúmbia, isso daqui, olha, isso aqui é um ritmo, é uma bachata, isso não é um bolero, isso é desse país que surgiu, o outro surgiu em outro lugar. E há uma grande confusão, né? Então, às vezes as pessoas gostam, mas às vezes não sabem, não tem né, um discernimento de saber do que se trata. Então, acho que pode ajudar, por um lado, a comunicação, e, por outro lado, também acaba confundindo. Então, essa é uma reflexão aqui. Bom, então, resumindo aqui, acho que serve de uma porta de entrada, né, de um rótulo agregador, mas com reservas, né, para a gente não achar que todo mundo faz música latina igual, né? Por exemplo, eu, quando eu vou tocar em algumas casas noturnas, festas, que falam que eu toco música latina, aí eu vou tocar desde música tradicional, novidades. E em alguns lugares, quando eu vou tocar salsa, o pessoal só me olha feio, só falta aquele... Ah, isso é música de velho. Porque eles estão querendo ouvir reggaeton, as músicas estão no top 50 do Spotify, né? Então, tomar cuidado com o que está ali sendo embalado tudo como música latina, mas a gente entender que tem as particularidades de cada região, de cada país, né? Só na Colômbia a gente sabe da história da Colômbia, é o país dos 1000 ritmos, né? Então, uma riqueza musical muito grande. Então, para a gente desenvolver esse gosto, a gente estava falando ali, né, da obrigatoriedade ou não do ensino espanhol, que vai e volta. Como você acha como que dá para aumentar o potencial da música latina hispânica aqui no Brasil? Felipe e Hernan, por favor. Bom, existe um interesse político, também histórico, para que aqui a gente não se escute música latino-americana, né? Nos 100 anos na Vias Abertas América Latina, a gente já tinha ali essa ideia de dividir para governar, né? Eu acho que não interessa aos países hegemônicos que a América Latina seja um bloco cultural. Então, se dividiu para que fosse mais fácil empurrar a goela abaixo aqui a música americana, né, do norte da América. Porque quando tem gente que fala, mas o Brasil ficou à parte porque não fala espanhol. Mas o inglês é muito, muito mais difícil entender. A compreensão sonora da música americana é muito mais difícil, é muito mais natural a gente escutar as músicas que estão em volta do nosso país. Acho que, para aumentar essa vazão, respondendo a sua pergunta, criando o hábito de consumo. A gente demorou para criar esse hábito por causa das grandes empresas fonográficas não editavam os discos da América Latina, dos outros países da América Latina. Por exemplo, Soda Stereo, que era um fenômeno no mundo inteiro, na Europa e nos outros países da América Latina, não chegou no Brasil naquele então. Então, era uma coisa que você tinha que descobrir em sebos, que você tinha que importar, sendo que, bom, vários grupos de rock ruim dos Estados Unidos vinham com facilidade. Existe muita coisa boa lá. E vários grupos brasileiros regravaram músicas do Soda Stereo, por exemplo, né? Então, eu acho que era uma maneira de hackear. Exatamente. A música ligeira teve 2 versões, né, do Capital Inicial e do Paralamas, né? Então, influenciou muita gente também, influenciou os influenciadores, na verdade, né? Então, quem disseminou a música
foram esses artistas também, né? O só ruim disso é que a gente, quando escuta Capital Inicial, por exemplo, a princípio não sabe de onde vem, né? Essa influência, é uma influência que fica encoberta, assim, que depois, quando você vai descobrir mais, que você entende a origem, né? Verdade, a banda deveria deixar mais claro também, né? Eu acho que isso é importante. Mas é estranho que, por exemplo, a gente não conheça quem é o Charly Garcia, né? Um dos maiores nomes do rock argentino, e lá eles não conhecem o Raul Seixas também. Então foi um ida e volta que foi cortado, né? E aí, só para completar e concluir a sua pergunta, a gente tem essa dívida histórica, mas é criando o hábito de consumo. É mais gente escutando música latino-americana, é mais gente indo aos eventos de shows de bandas locais que executam esse tipo de música, também indo e favorecendo os produtores que trazem bandas de fora, e assim a gente cria um hábito de consumo que vai nos possibilitar que seja mais recorrente. E tem também uma questão de como entra, né? Acho que nos últimos 10 anos a música da América Latina de fora de outros países entrou aqui no Brasil mais pelo cinema ou por featurings com outros artistas, não pelo próprio mercado consumindo a música. Agora está começando a entrar nesse lugar, Bad Bunny, enchendo um lugar de 5.000 pessoas, mas, sei lá, Fito Páez aqui entrou por Paralamas, Paralamas entrou na Argentina por Fito Páez, o Drexler entrou pelo cinema mais que pela música. Eu acho que tem uns canais antigos que funcionaram bem, mas eu acho que o canal principal ainda falta desenvolver mais, que são os canais. Por onde entrar. Um pouco das propostas de tudo que a gente faz aqui é criar esse canal, que é tanto para ir como para voltar. DT, você acha que o brasileiro hoje em dia já se vê mais como latino ou ele ainda vê mais como neto de europeu, o neto da nona? Como você vê isso hoje em dia? Essa é uma pergunta muito complexa, assim, que vai além da minha área de atuação, daquelas 70 coisas que eu falei que eu faço. Essa pesquisa aí, falta essa, né? Porque eu acho que é muito pessoal também. Mas eu vejo que as pessoas estão se preocupando mais em entender suas origens. E isso implica, inclusive, perceber que a gente está nesse país, que está do lado de outros países também, e que a gente tem muito mais em comum com esses países que estão mais próximos do que com os que estão mais distantes e que a gente, em algum momento, pode ter aspirado ter parecências, né, por assim dizer. Então, eu acho que tem, sim, um caminho de descoberta mais da nossa identidade enquanto latino-americanos também que somos. Muitas vezes, inclusive, quando a gente para pensar, ok, quando a gente fala lá da Norte América, um termo que você citou, assim, acho que hoje tem outros termos para se falar isso que também particularizam aquele continente e aquelas pessoas dali, né? A gente fala do mercado americano. Será que é um mercado estadunidense? Seria um termo mais correto? E aí isso define o outro, também define você. Porque a partir do momento que você fala, o mercado americano não é só ali, o mercado americano também é aqui, acho que tem esse movimento de criar, de aprofundar nossas raízes mesmo, né? Então, nesse sentido, eu tenho alguma esperança. Fábio, a gente estava conversando, né, ao longo da semana para definir os temas do debate. E você falou de mais ou menos 3 grupos que gostam, acompanham música latina no Brasil, pelas suas observações. Você poderia explicar para a gente quais seriam esses 3 grupos? Sim, a questão do público, como a gente falamos que música latina é uma coisa heterogênea, né? Muitos estilos. Então, a primeira análise, o público eu vejo assim, você pode ver por diversos prismas. O mais básico é aquele público de determinado estilo, ou de determinado artista, né? Ou até de determinada faixa etária ali, que é o que quando você vai fazer uma campanha publicitária, que é o que está nos algoritmos, digamos. Eu gosto de fazer isso combinado com o modo de acesso à música, que é algo que foge ao algoritmo, que meio que um estilo de acesso pessoal à música. Então, eu coloco assim aquele público que consome, que gosta de música, mas ele consome música da mídia. Então, são os sucessos que chegam. Ele adora música, mas ele gosta de sucesso. Então, ele vai numa balada, vai no show, ele quer ouvir aquela música, porque ele se identifica, ele quer cantar, é o público do sucesso. Outro público
E isso você tem na música latina, né? As modas que a gente tem, eu estou usando o termo aqui, mas as modas que a gente tem aqui no Brasil, desde a Macarena, passando pelo Despacito, ou a própria Shakira, é um tipo de... boa parte acessa, porque foram sucessos. Gravadoras atrás, campanhas publicitárias, programas de TV, tudo mais. Paralelamente a isso, você tem o público dos aficionados, que é aquele público que ele gosta de música, ele vai atrás. Hoje em dia, você não precisa importar discos, você tem Spotify. Se a pessoa tiver uma formação musical, curiosidade, interesse em leitura, gosta de artes e tal, ela vai poder escutar a música do cantor que há 40 anos atrás você não tinha acesso aqui no Brasil. Então, ela consegue isso. Então, se você coloca um show da Omara Portuondo aqui, provavelmente vai estar lotado. E esse público não é o público da mídia, é um público de aficionados, né? Então, esse é um público que ele é levado em conta, ele consome, e ele tem, né, dentro desses aficionados, você combina com os estilos e com os públicos de artistas. E um outro público importante que eu vejo assim é o público, alguns estilos são muito associados à dança. Então, o público da dança, por exemplo, você tem o público da salsa, que não necessariamente é um cara aficionado, ou da bachata, que está muito em moda, ou de outros ritmos misturados, zouk, talvez, que tem uma coisa. Às vezes, ele tem um público da dança que não necessariamente ele é aficionado, não necessariamente também ele gosta do sucesso, às vezes ele está ali porque ele quer dançar, quer movimentar o corpo, quer atividade física, ou é um grupo que está ali pela socialização, de contar com as pessoas, e ele vai consumir aquilo, vai ter uma festa, ele vai... E é um tipo de público que não pode ser considerado. Você tem concursos até disso, né? Então, eu tento analisar, além dos estilos e dos artistas, combinando com o modo de acesso, porque eu acho que quando você organiza um espetáculo e um evento tendo essa consciência, a chance da conexão acaba sendo maior com o público. Eu gostaria também de acrescentar um público que eu observo, que é o público que hoje em dia tem entre 30 e 40 anos. O público começou a ouvir música em espanhol por causa do RBD, né? Que é um fenômeno que muita gente começou a ouvir por causa da novela e é super fã. Tanto que a gente viu aí todos os shows esgotados e muita gente fica assim, meu Deus, o povo é fã até hoje. E a gente, né, muita gente fica pega de surpresa e é um público super fiel, né? Que teve gente que, através da RBD, criou site de música, que depois foi acompanhar também outros tipos de estilo musical, criou festas, né? Então, acho que é uma cena muito forte também. Como que... O Renan estava falando um dado muito bacana, né, sobre o streaming de música da América Latina, que cresce exponencialmente pelo 8º ano consecutivo. A que você acha que se deve isso? Há um maior interesse da música da geração Z por outros estilos musicais? Há uma desconstrução maior? O que você acha sobre as suas pesquisas? Eu acho que tem a ver também um pouco com o marketing na música, né? Acho que tanto na pandemia como uns 10 anos por aqui que ficou como mais fácil gravar uma música para um artista, eu acho que equilibra um pouco o mercado com respeito às opções de como você se mostrar. Eu acho que o TikTok e todas as ferramentas que agora você tem, você de um dia para o outro pode explodir. Eu acho que ajuda muito na questão do marketing. Tem muito grupo que nasceu pelo marketing, mais que pela música também. Acho que é um movimento que está crescendo muito. Acho que a América Latina, como você falou, 8º ano, quase 10 anos também, empurrado muito pelo Brasil e empurrado muito pelo México. E as grandes empresas estão vendo isso. A gente está vendo o Lollapalooza já se espalhar, já se está vendo grandes festivais se espalhando. A Live Nation, sei lá, comprou o CESA, que é uma das empresas de cultural, de marketing, mídia, tem tudo no México, que eles fazem os grandes festivais, comprou ao CS. Então, tem um movimento de mercado mesmo, que os grandes players estão olhando para a América Latina, que não para de crescer, que tem muito consumo, o streaming mais, quase uns 70% do streaming que se ouve, não tanto físico, senão mais streaming. Mas tem uma questão que eu acho que
que tem um grande diferencial. México e Brasil são os dois que mais empurram, entre os dois são quase 80% do streaming da América Latina inteira. Mas, ao mesmo tempo, o que empurra mais aqui no Brasil é o sertanejo, que são ritmos que não se exportam. Que eu acho que uma das grandes barreiras que de fora se vê é de como entro nesse mercado. E ninguém entra no sertanejo de fora, porque também é um mercado que não tem interesse nisso, não tem interesse em sair. Eu acho que é até meio que um contrário. Eles copiam muita coisa de música latino-americana, né? Bachata, cumbia. Eles fazem muitas... Quem conhece, assim... como eu toco muita festa de firma, eu toco sertanejo também. E eu vejo assim, gente, eles copiaram essa música da banda tal e não está acreditado. Eles copiam descaradamente ritmos latino-americanos, né? E a gente nem se dá conta disso, né? O grande público. Né? É que eu acho que é esse canal que falta desbravar. Eu sempre que vou para fora e falo com pessoas de outros países, conto a história do sertanejo para entender por onde tem que entrar nesse mercado. México é totalmente contrário. Talvez 80% do mercado musical deles, porque tem uma música tradicional forte, se exporta. Então tem uma comunicação com os outros mercados. Mas ao mesmo tempo é engraçado, porque o sertanejo vem do Paraguai. É uma música que nasceu no Paraguai e entrou no Brasil e aqui cresceu. Mas é uma coisa que não se fala também. A mesma coisa que a gente falava das bandas aqui que puxavam as músicas de fora, mas ninguém fala essa música era de Soda Stereo, essa música era de Tijuana, que é uma banda de rock da Argentina, Divididos, que é enorme, mas também... E também da conjunto cumbia amazônica, né? Como que isso influenciou toda a guitarrada, o carimbó, assim, isso é uma coisa que passa batida às vezes. E eu acho que assim, isso de copiar, né? Há alguns anos atrás, na era pré-internet Spotify, era uma coisa que ficava ainda camuflada, né? Mas hoje em dia, com o Spotify, você reconhece muitas coisas, né? Então, eu mesmo, como fazer repertório do grupo, estava fazendo aqui outro dia, bolando um show tributo Célia Cruz, né? Escutei aquela música Tu Voz, né? Ela é igualzinho uma música que o Roberto Carlos gravou, aquela Você, meu amigo, entendeu? E é uma música que não foi acreditada. Então, hoje em dia está difícil, eu acho, cada vez mais difícil esses roubos, assim, né? E eu acho que é também pelo fato de ter uma descentralização de quem dita os hábitos de consumo, né? Antigamente, por exemplo, você que falou que escutava cúmbia, há 15 anos atrás, para chegar um álbum de cúmbia era muito difícil. Você ficava esperando e aquilo que era lançado, apontado pelas gravadoras, você escutava. Hoje em dia, você pode baixar uma playlist e descobrir o que está sendo lançado em cada um dos países da América Latina. Então, tem muito isso. Assim criou esse segmento. Hoje em dia, você pode segmentar o que você gosta. Eu gosto de cúmbia colombiana do Pacífico. Eu gosto do som cubano de Santiago, sabe, de Santiago de Cuba. Então você pode fragmentar o seu gosto. Antes era impossível. Você esperava ser publicado aqui para escutar aquilo que apontava o dedo. Então é isso que você vai escutar, sabe? E a produção de música local, desculpa, só completar, dos músicos passa por isso. Porque antigamente os grupos que a música latina aqui em São Paulo nos anos 80 ou até antes, era isso, dependia de um grupo que podia trazer disco de fora, ouvia, os músicos faziam as orquestras. Então era uma coisa que até do ponto de vista social era restrito. Se você pegar os grupos dos anos 80 de salsa aqui em São Paulo, eram jovens paulistanos, classe média alta, e que faziam. Hoje em dia você tem músicos imigrantes aqui. Se o cara é músico, ele tem uma boa formação, ele é apaixonado, ele consegue pesquisar e montar o som dele. Falando sobre isso, né, desse cenário da música ao vivo, tocada aqui, produzida em São Paulo ou no Brasil, vocês acham que hoje em dia há mais espaço e valorização? Ou ainda, lógico que para a arte no Brasil há muita dificuldade, mas eu lembro que antes, há, sei lá, mais de 10 anos, a gente tinha que rezar para, pelo menos uma vez por mês, ter um show de música latina num Sesc da vida. Agora, a gente vê, pelo menos uma vez por semana, tem algum show bacana de bandas locais fazendo estilos latinos, né? Então, como que vocês veem isso hoje? Então, nesse sentido, acho que se a gente pegar o próprio carnaval da cúmbia, né, já é uma demonstração de como que isso cresceu e como que as pessoas estão mais interessadas por isso. Assim. A nossa primeira saída foi em 2017 e tinha uma quantidade de público que hoje
é muito diferente, é enorme. Assim, a gente programando o próximo carnaval, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer nas mesmas formatos que a gente fez até esse ano, porque já não cabe mais no bairro, né? Isso assim, pensando no público espontâneo, que é o público que vai na rua assistir um grupo independente tocar. E junto a isso também, o SESC tem mais interesse, todos esses aparelhos de cultura também têm mais interesse e contratam mais, ainda bem. Eu acho que o formato da cúmbia facilita bastante, porque, como é um formato fanfarra, bloco, consegue se tocar na rua, né? E eu acho que isso é um facilitador. Agora, no meu caso, que eu tenho uma orquestra que necessita de um palco e que necessita de uma estrutura, é duro. Então, a gente conta muito com o SESC, com casas de cultura. Eu acho... Eu entrei aqui no Memorial e eu acho que os equipamentos culturais públicos ligados à questão latino-americana, como esse, que deve ser o maior do Brasil, e outros, ainda tem um grande potencial não explorado. Aqui, por exemplo, poderia ter uma programação de música excelente, tem espaço, tem um auditório aqui, podia ter cursos, escola de música, igual tem na Cinemateca, no Auditório Ibirapuera também, Niemeyer tem uma escola de lá. E eu, por exemplo, só para você ter uma ideia da situação, minha orquestra está com uma parceria com o Bar Sol e Sombra, que é no Bela Vista, que é uma casa espetacular de música latina nova, iniciativa do dono, que é um aficionado brasileiro. Então a gente conta muito com isso, iniciativas de esses caras da noite, Mundo Pensante, Paulo Papaléu, o Lucas, o Sol e Sombra, esses caras assim fazem um papel que às vezes secretarias de cultura não fazem, entendeu? Eles têm uma programação incrível. E assim, lá para tocar nesse bar, o palco comportava 5 pessoas balançando, minha orquestra tem 11, e para eu poder ter uma agenda de show lá, eu tive que ir atrás do palco, comprar o palco. Achamos um palquinho no vizinho ali, R$250, um tablado assim. E colocamos, agora a banda consegue tocar até o fim do ano. Outras bandas conseguem. Então é uma disparidade cruel, né? A coisa do espaço é um problema sério para quem depende de palco, né? E a sobrevalorização é a mesma coisa do músico. Você, às vezes, tem eventos com produtoras sérias que querem pagar um cachê. E, por exemplo, sexta-feira teve um evento, aliás, aqui no Memorial, não vou falar nomes, voltado à causa latino-americana, em novembro aqui. Mandei lá o e-mail da banda. Nós não temos cachê, temos ajuda de custo, R$350. Por músico? Não, para orquestra. Aqui, gente. Memorial Americano, casa, que devia ser da cultura latino-americana de São Paulo, permite isso. Então é muito disparo. Desculpa o desabafo. Assim, só porque você falou também um pouquinho dessa facilidade, né? Quando eu dei o exemplo do carnaval, é um evento muito específico que a gente faz porque a gente quer, e a gente banca esse carnaval. A gente não tem, até hoje, a gente também não teve nenhum apoio público que financiasse esse tipo de carnaval. Então, assim, isso é muito trabalho das 30 pessoas do grupo, o ano inteiro, para acontecer. Porém, o público responde, porque vem cada vez mais gente. Nesse sentido, é muito legal. Agora, para a gente participar de contratação, de mesmo SESC, por exemplo, às vezes é muito complicado, porque a gente vai com, no mínimo, 16 integrantes para esse tipo de evento, que é o que a gente considera que mantém a dignidade sonora da nossa banda, né? Então, assim, esse tipo de coisa, de oferecer uma ajuda de custo irrisória, acontece muito. Às vezes, achar que não entender a valorização do nosso trabalho também acontece muito. Outra coisa que é muito complicada, mas que acontece também, é um superfaturamento em cima de um show que a gente fez. Assim, aí a gente vê que o nosso cachê era tal, só que aí, quando vai ver nas linhas oficiais, era, sei lá, o dobro, o triplo. Isso são coisas que acontecem nesse mercado, né? E é muito difícil também, a gente tem que lidar com tudo isso, sendo um grupo independente que preza por uma integração e que quer, claro, participar de festivais mainstream, quer, claro, ser contratado por lugares que pagam cada vez mais melhor também. A gente está aqui, tá para jogo, mas é um jogo que não é fácil e muitas vezes não é honesto também, né? Infelizmente. A gente vai exibir um vídeo, né? 2 vídeos, aqui nos telões ao lado. Da Kombi e da orquestra, né? Da Caravana Orquestra.
Obrigada. Tem mais um, né? Agora é da orquestra. Cúcala que ya sale, cúcala que se hace, cúcala que ya sale, cúcala que se hace. Esta moderna es un tormento, sabe de todo, no pierdas tiempo. Cúcala que ya sale, cúcala que se hace, cúcala que ya sale, cúcala que se hace. Esa moderna procura mi negrito que es un tormento, tú sabes, yo te juro, sabe de todo, esa negrita no come cuento. ¡Échale azúcar! Cúcala. Ella sabe bailar. Cúcala. Esa moderna, no pierdas tiempo. Cúcala. Ay, yo te lo juro que es un mano. Hernan e Felipe, a gente vê pouco interesse dos produtores de grandes festivais mainstream para artistas latinos, né, de certo nome, aqui no Brasil, né? Eu nunca me esqueço de ouvir Café Tacuba no Lollapalooza, 13 horas da tarde. Foi bom porque eu vi bem na grade, né? Mas eles mereciam estar, né, num horário de mais destaque. E de lá para cá, como que é o interesse dos festivais latino-americanos, europeus, na música brasileira? A gente sabe que sempre foi grande, né? Quem é fã de música brasileira também, mas como tem sido atualmente? Olha, eu acho que tem a questão do português ou espanhol ainda continua sendo uma questão de ida e volta, embora não seja, quando você coloca o grupo no palco, a gente traz muito grupo que fala espanhol, coloca num palco e acaba, na hora que começou a tocar e cantar, acaba. É a mesma coisa no contrário, mas até chegar nesse lugar ainda tem uma trava. A gente faz muito esse trabalho e sabe que vai passar por cima dessa trava, mas, sei lá, tem novos festivais como, sei lá, o Cordilheira, que estão começando a olhar, o Rock al Parque já levou Lineker, Angra, vários artistas, mas ainda é muito pouco, bem pouco. E comparado com o que o mercado brasileiro de música tem e pesa na América Latina, é nada. Teria que estar muito mais ainda. Mas tem questões também que, ao mesmo tempo, que a gente vê muito, como tem grupos que aqui não se conhecem fora, mas aqui são muito grandes no mercado e tem uma estrutura de trabalho grande e talvez tem cachês muito grandes. Quando saem, não descem tanto desse lugar para entrar em festivais. E às vezes o festival precisa um pouco disso, alguns, pelo menos. Isso também pode chegar a ser uma trava, também no contrário, a gente passa muito por isso, de querer trazer uma banda, talvez, não sei, de Mon Laferte, algum nome que a gente gosta, que eu gostaria que entre aqui, mas também tem esse limite. Para eu sair de casa é tanto, então acaba travando um pouco nesse sentido. Eu acho que aqui a cena da música brasileira, dos festivais do Brasil, ele tem uma grande fortaleza que, nesse caso, vira uma debilidade, que é o seguinte: o Brasil ele é um dos poucos países que conseguem fazer headliners brasileiros nos festivais, e vários gêneros, né? Tem países menores que é difícil você repetir o mesmo headliner e acaba importando outros nomes. Então, o Brasil consegue, nesses festivais, fazer headliner brasileiro. Isso faz com que as produtoras acabem entrando numa zona de conforto e não apostando em artistas de fora da América Latina, justamente por aquilo que eu falei antes, de não ter criado um hábito de consumo. Então, as grandes... quem dão as cartas dos grandes festivais
teria que ter um pensamento mais curatorial de abrir esse caminho, até porque é uma tendência mundial, né? A gente deveria ter essa pressão mais nos festivais, mas não fazem porque estão numa zona de conforto, de lucro imediato com bandas daqui. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer essa pressão escutando mais, pedindo mais, sabe? Porque quando vem um grande fenômeno da América Latina que passa pelos Estados Unidos, eles entram, né? A Shakira é um headliner, a Rosalía, apesar de ser espanhola, foi a primeira headliner que cantando em espanhol no Lollapalooza, né? Mas eu acho que é uma pressão também nossa aqui. E a Rosalía, né, apesar de todas as questões aí de polêmicas, foi um sacrifício para o Lollapalooza Brasil trazer, né? Ou para o Brasil trazer. Porque ela já tinha vindo há anos antes para Lollapalooza Chile, Argentina. Aí, depois de 2 anos, trouxeram para São Paulo. E aí, depois, só que trouxeram do Brasil. Mesmo assim, quase não veio também, porque ainda tem outra questão que eles não acreditam em headliners mulheres, né? Tanto que quando, né, outro departamento, então, teve aquele show da Miley Cyrus, foi bombástico, que arrebatou o público. Eles falaram, a gente não sabia que ela ia fazer um show tão legal. Né? Ainda tem outra problematização aí, mas isso fica para outros debates, né, porque a gente vai encerrar, mas ainda dá tempo para uma perguntinha, se alguém tiver. Deixa eu passar o microfone. Oi, gente, vocês estão joia? Eu acho que ser menos latino deve significar ser menos brasileiro, né? E eu queria perguntar como descriminalizar e abrir esses caminhos tanto para a música brasileira se projetar enquanto latina, e quais são esses caminhos do ponto de vista de comunicação mesmo, porque vocês falam que a projeção vem muito do mainstream, só que a gente deve se atentar única e exclusivamente a isso, tipo, quais são esses deveres de casa mesmo que a gente tem que ter enquanto comunicador para fazer essa projeção, sabe? Posso? Tem um caminho que tanto mainstream como mainstream todo mundo faz, que é do featuring. É procurar artistas, talvez dentro de teu nicho, dentro de um nicho de outro país, para começar a ter esse intercâmbio. Eu acho que a melhor maneira da música brasileira sair é através de outros artistas. O Brasil é um país continental. Demora 2 horas e meia a chegar a Buenos Aires e 4 a Recife, ou 3 e meia. Então tem que ter muito em conta isso. Talvez, se teu grupo aqui é de São Paulo, talvez dá para brincar, mas eu tenho um grupo de rock em Curitiba, então você tem uma procura nos países mais de rock, Argentina, Uruguai, então procura o artista que você consegue, que esse artista venha para aqui, trabalhe com o teu público, e você vai para lá e trabalha com o público deles. Porque eu sempre acho a mesma coisa, se você pega um voo daqui para Buenos Aires tocar e voltar, você vai tirar férias. Daqui uma semana ninguém vai lembrar. Então, você pode, talvez, ir daqui e tocar em Porto Alegre, tocar em Curitiba, cruzar por terra, tocar em Montevideo, fazer uma coisa... Dá mais trabalho, mas você consegue ir gerando outras coisas. O Fê fez com a Francisco e 4 pesos de propina, um grupo uruguaio, muitos trabalhos. Então, não só gerou uma turnê e uma ida a vários países, sino gera outros tipos de conteúdo, e são esses conteúdos que ficam. Eu acho que hoje o marketing, infelizmente, tem grupos que chegam mais pelo marketing que pela música, então tem que ir para esse lado. Eu acho que quem vai te ajudar muito para sair com teu projeto, eu acho que é algum artista de fora que te abrace, pelo menos para ter uma continuidade. A gente vai ter que encerrar, infelizmente, né, um assunto que rende horas aí. Então, eu queria pedir para cada um fizesse uma consideração final muito rápida e deixar o Instagram de cada um, contatos. E se der para deixar algum spoiler do Festival Múltiplo, a gente agradece muito. Se não puder, tudo bem, a gente segue vocês para acompanhar depois. Fê? Que pressão. Bom, primeiro, agradecer o convite, agradecer também as companheiras e companheiros de mesa. Obrigado. Eu acho que esse espaço da gente discutir
a América Latina é um pontapé inicial para que a gente consiga criar esses hábitos de consumo. Convidar vocês a escutar mais música do nosso continente, a vocês acompanharem e também ir nos shows dos grupos que fazem esse tipo de música aqui. Vou convidar vocês também a seguir a Difusa Fronteira, @DifusaFronteira. Tem uma programação mensal não só de música, mas de teatro, circo, dança. E também @Festival Mútil. A gente vai dar um spoiler mais lá. Então sigam @Festival Aí já ganha mais seguidores. O marketing. Muito bom. Bom, agradecer também, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, ouvindo a gente e acompanhando com esses olhares e as expressões. Foi muito bom estar aqui. Obrigada, gente da mesa. Esse espaço é muito importante, inclusive, para a gente conversar entre nós também, né? Para descobrir que, por exemplo, essa mesma coisa que aconteceu com a Caravana Orquestra aconteceu com a Cúmbia. E isso é uma dica que fica também para os grupos independentes, para a gente conversar entre si, para a gente conseguir criar essa rede de apoio e de construir tanto a rede de consumo quanto também a rede de contratações decentes, assim, que a gente precisa e merece, né? Então, muito obrigada. E só dando um plim sobre a sua pergunta, por exemplo, na Cúmbia Calaveira, a gente tem uma música que é uma versão cumbiada de uma música estadunidense que tem um samba no meio, que a gente cumbia ele também. Então, a gente já começa a misturar as coisas, né? Então, acho que conseguir fazer essas misturas assim terem sentido também é um caminho de integração, né? Assim, só um exemplo. E a gente tem Instagram, é cumbia.calaveira, né? @cumbia.calaveira. Temos Spotify também, então acompanhem a gente lá, tem muito show vindo, espero que a gente se veja por lá também. Muito obrigada. Bom, queria agradecer aqui o convite para participar desse painel, os companheiros, companheiras aqui de mesa. Queria convidar todo mundo a seguir La Caravana Orquestra no Instagram, @La Caravana Orquestra. Nosso idioma é o portunhol também, o nome é em portunhol. Convidar todo mundo para o dia 13 de outubro, uma sexta-feira, lá no bar Sol e Sombra. Venham conhecer esse espaço maravilhoso, ali na Bela Vista, que é um espaço de resistência, tem uma programação maravilhosa, com músicos, DJs locais aqui de São Paulo. E uma coisa que eu não falei, só queria dizer, há uma cena grande de músicos locais. A música, para ela ganhar popularidade, ela precisa ser tocada localmente. Trazer músicos de fora é maravilhoso, mas para se firmar de uma maneira sustentável, é assim. Nos Estados Unidos foi assim. Só é popular porque tinha imigrantes lá fazendo música internamente lá. Então, queria deixar um abraço a todo mundo e espero vê-los por aí, nos shows. Isso aí. Bom domingo. Bom, também agradeço o momento e o espaço aqui, acho muito importante ter mais, porque acho que uma das formas de fomentar esse mercado local é falando e que as pessoas conheçam mais. Bom, @Festival Mútil, @Mundo Giras, que é a produtora. E uma coisa que acho importante também, um pouco a pergunta que ela fez, que o próprio mercado está indo muito para a América Latina. O MINC hoje, as linhas de trabalho está querendo abrir, a Menezes está querendo abrir muito mais o Brasil. Se vocês veem o edital da Natura Musical, das 3 linhas que tem, 2 falam da América Latina. Então, está tendo um movimento hacia esse lugar, para esse lugar. Eu acho que é o momento, mas é o momento da gente colocar a voz no microfone, porque senão sempre acontece a mesma coisa. Vem o grande mercado, compra tudo que está acontecendo e acabou, e a gente fica sem nada. E eu acho que uma das coisas que a gente deveria começar a incluir é tirar o portunhol para o estranhol. Eu gosto mais. Eu acho que entra mais coisas ainda. Mistura tudo. Obrigado. Né? Queria agradecer ao Festival Clube de Criação pelo convite, por colocar esse assunto que a gente ama em pauta num festival tão importante. Muito obrigada aos nossos colegas de mesa, todo mundo que saiu de casa no sábado de manhã, em vez de estar na praia, ali na laje, veio domingão, está aqui debatendo esse assunto com a gente. Meu Instagram é Flávia Durante. Sexta-feira eu vou tocar no Sol e Sombra, inclusive, estão todos convidados. E é isso, muita música e muita diversão e que a Ursal vire uma realidade logo. Né? Muito obrigada, gente. Bom dia. Obrigado.